Bem-vindo a Madrid Angola. E aí, pessoal? O Real Madrid venceu por 2-1 contra o Alavés. Um jogo que parecia fácil, um jogo que parecia dominante do Real Madrid, mas ainda assim, para mim, não foi. Um jogo que parecia controlável, mas em campo foi outra. Dificuldade e dependência total de um único jogador. Então, para entender isso, já fica até o final do vídeo. E aí, pessoal, hoje vamos falar do jogo do Real Madrid entre Alavés, um jogo que o Real Madrid poderia vencer de uma forma clara, de uma forma que não poderia sofrer golo, mas ainda assim sofreu, porque o Real Madrid, claramente, na minha opinião, o Real Madrid não está bem. Por quê? O Real Madrid jogou com o Alavés, que está lutando para não descer de divisão, um clube que luta para somar ponto. O Real Madrid entrou claramente para vencer, para não ficar atrás, porque o Barcelona já havia vencido o seu jogo, razão pela qual o Real Madrid precisava entrar para vencer. Mas não é o Real Madrid que se viu a jogar, porque o Real Madrid depende claramente de um jogador. Dificuldade para passar atrás ou em frente, os meio-campistas parecendo que não trabalham o suficiente para poder dar passe em frente. Por quê? O Bellingham brilhou, Tchouaméni claramente jogou, Arda Güler jogou, mas não é o Real Madrid que se esperava junto contra o Alavés. Porque o Real Madrid sofreu golo mais uma vez. Mbappé marcou e mostrou qualidade individual para que assim possa continuar no Real Madrid. Tem sido o marcador frequente do Real Madrid em vários jogos. Apesar de que o Real Madrid tem perdido vários pontos, tem perdido vários jogos, mas Mbappé tem sido o jogador que marque muito. Minha opinião é que o Real Madrid não deve depender claramente de Kylian Mbappé, mas sim dos outros setores que o Real Madrid tem, como Vinícius Júnior, Rodrigo e Bellingham, como tem sido os anos anteriores em que Bellingham tem marcado. Nesta temporada, apesar de que Bellingham estava lesionado, mas estava voltando em forma e fez um passe, e daí que Mbappé marcou aos 24 minutos. Rodrigo resolveu o jogo do Real Madrid ao marcando o seu golo, depois de ficar 32 jogos sem marcar. Apesar que marcou na Liga dos Campeões, também marcou na La Liga. A minha opinião é que Rodrigo, estando titular, dá mais habilidade ao Real Madrid. Vi um Real Madrid mais veloz, um Real Madrid que não dependeria claramente de Vinícius Júnior ou Mbappé. Vinícius Júnior fez uma grande partida, Kylian Mbappé marcou, mas Rodrigo resolveu. Apesar de que a assistência foi de Vinícius Júnior, mas Rodrigo brilhou porque estava sendo criticado, não havia sido titular em vários jogos. Então a pergunta é, será que Xabi Alonso encontrou o 11 ideal? Apesar das lesões que o Real Madrid tem tido, será que esse é o 11 ideal para que assim possa vencer a cada jogo que vem? Esta é uma pergunta que provavelmente ainda não existe resposta. Por quê, pessoal? O Real Madrid precisa entender, ou Xabi Alonso precisa entender ou ter um 11 ideal para que assim possa ser sucessivamente ter vitória, do modo que o Real Madrid possa vencer os seus próximos jogos. Então, a ideia de que Rodrigo tem que ser titular, eu acho muito aprovado. No setor defensivo do Real Madrid, mais uma vez o Real Madrid entregou o jogo. Por quê? Por que entregou o jogo? O Real Madrid tem jogado inúmeros jogos e nestes inúmeros jogos o Real Madrid, por mais que marque, também sofre. O meio campo oscilou, a defesa brincou e a defesa sofreu golo, e daí o Kylian Mbappé claramente e Rodrigo tiveram que resolver. Problema em que Xabi Alonso deve tentar encontrar para que assim o Real Madrid não sofra golo em todas as partidas, pessoal. Por quê? Porque o Real Madrid é um clube grande. Parece que o Real Madrid não tem um ponto-chave de que quando a defesa estiver compacta, o meio campo estiver sólido, o Real Madrid claramente vai vencer e não vai sofrer gol. Por quê, pessoal? Quando o coletivo falha,
aí terá claramente alguém a resolver. E esta pessoa que terá que resolver é simplesmente Kylian Mbappé. Apesar que neste jogo não foi simplesmente Kylian Mbappé, foi Vinícius Júnior, Bellingham, que foi o homem do jogo. Também falando de Rodrigo, que marcou o seu primeiro golo desde que se tornou titular. Então é muito importante saber de que o Real Madrid não teve simplesmente a dependência de um único jogador. Apesar de que os jogos anteriores, Kylian Mbappé tem sido o homem que tem resolvido o jogo do Real Madrid. Pessoal, isto não é uma coincidência, mas sim um padrão que o Real Madrid tem tido em inúmeros jogos que o Real Madrid tem jogado, sofre gol. Não um padrão por quê? Porque o Real Madrid, quando chega a jogar, sofre golo e só assim que vai atrás do resultado. O Real Madrid marca e sofre golo, só assim que luta, dá persistência, dá mais garra e pressiona para que assim o Real Madrid marque o gol. Tem sido inúmeros jogos que o Real Madrid tem feito esta jogada. Por que é um padrão? É um padrão porque o Real Madrid falha, depois tenta acertar. O Real Madrid tenta empurrar o jogo e assim acaba por vencer ou empatando o jogo. Em certo jogo o Real Madrid vence, mas não impõe respeito. O Real Madrid é empurrado na defesa, o Real Madrid não consegue penetrar, ou os meio-campistas não conseguem penetrar do modo que façam um passe rasgado e os avançados possam marcar. Tem sempre alguém que terá que fazer alguma coisa sozinho. Terá sempre um jogador que tentará resolver o jogo sozinho. E simplesmente não vamos mencionar mais esse jogador porque tem resolvido o jogo às vezes sozinho. O Real Madrid com a bola controla pouco e reage muito, mas quando é para finalizar, o Real Madrid não finaliza com eficácia. Campeonato longo e o Real Madrid jogando deste jeito não será bom para o Real Madrid e provavelmente o Real Madrid não poderá vencer nada com esta forma de jogar se continuar desta forma. Se o padrão do Real Madrid continuar desta forma, o Real Madrid não vencerá nenhum campeonato, tanto a La Liga, Taça de Rei e talvez a Liga dos Campeões. Mas pronto, é o princípio do campeonato, é o meio do campeonato e vamos ver os próximos jogos que o Real Madrid vai jogar, se vai se enquadrar ou vai jogar ou vai sair desse padrão que o Real Madrid tem tido que marca mais, sofre gol, ou vence mais, sofre gol. Por quê, pessoal? Porque clubes grandes não vivem simplesmente de talento, mas sim vivem de qualidade coletiva e estrutura muito bem organizada da parte do treinador. E pessoal, a estrutura do Real Madrid ainda está em dúvida do modo que tem jogado em vários jogos. Porque, pessoal, porque temos visto um Real Madrid que não dependia claramente de um único jogador, apesar de que antes com que Kylian Mbappé chegasse, o Real Madrid jogava de uma forma individual, de uma forma coletiva e agora está a jogar de uma forma individual. Problema será que é o Kylian Mbappé? Não. Problema é o coletivo que não se encaixa para que assim possam ser uma estrutura coletiva, não individual. Por isso que o Real Madrid ainda deixa dúvida, claro, no setor defensivo que o Real Madrid tem tido problema, apesar das lesões, apesar de ter bons jogadores, mas ainda assim o Real Madrid tem falhado muito nesse setor. Os 3 pontos que o Real Madrid ganhou, os 3 pontos que Xabi Alonso venceu, aliviam a tabela, aliviam Xabi Alonso, mas não silenciam este Real Madrid que está a jogar muito péssimo, muito horrível, no meu ponto de vista, pessoal. Por quê? Porque esse Real Madrid, será que aguenta a pressão de um clube maior, como o Bayern? Porque já vimos o jogo anterior que o Real Madrid foi pressionado contra o City e o Real Madrid claramente foi afundado pelo City. Apesar de que o Real Madrid marcou seu primeiro golo, mas o City deu uma remontada e venceu o jogo por 2-1. Então pessoal, comenta aí. Então pessoal, você viu um time campeão ou um time que depende simplesmente de um único jogador? Se gostou do vídeo, comenta, partilha, subscreve e deixa seu comentário aqui sobre a situação do Real Madrid. Então, tamo junto até o próximo vídeo. Alá!